Olá, queridos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Hércules Barreto e queria, junto com vocês, de forma célere, reagir a uma declaração do senador Flávio Bolsonaro, que está repercutindo no meio político e que é, no mínimo, polêmica, mas que nos importa aqui apenas extrair aspectos jurídicos, mais especificamente ligados ao direito penal. Esse é o intuito do vídeo. Então, vamos lá. Disse o senador Flávio Bolsonaro o seguinte, abre aspas, não é crime pensar em matar alguém, fecha aspas. Do ponto de vista do direito penal, essa afirmativa está correta ou não? Bem, para abordarmos esse assunto e responder essa pergunta, nós temos que trazer à baila o que a doutrina chama de iter criminis, que significa o caminho do crime, ou o percurso do crime, ou ainda fases ou etapas do crime, que compreende uma fase interna, formada pela cogitação, e uma fase externa, formada por atos preparatórios, atos executórios e consumação. Alguns doutrinadores, como por exemplo o saudoso e inesquecível Luiz Flávio Gomes, adiciona dentro da fase externa do iter criminis o exaurimento ou esgotamento do crime. Entretanto, é pertinente lembrar a todos aqui que ele é parcela minoritária da doutrina, tendo em vista que o exaurimento do crime só existe em determinadas condutas após a execução e como fase isolada. Portanto, diante do exposto, nós temos na fase interna a cogitação, que representa a mentalização do crime pelo agente. Aqui o agente idealiza, prevê, planeja, deseja o crime. E essa fase é impunível em todas as hipóteses. É impunível porque, em primeiro lugar, invoca-se o princípio da ofensividade ou lesividade, que estabelece que não existe crime se não houver lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. Além do mais, a cogitação não pode ser punida em razão do princípio da materialização ou exteriorização do fato, que decorre do princípio da lesividade e estabelece que o Estado só pode punir o indivíduo por suas condutas, não sendo possível responsabilizá-lo por seus pensamentos ou desejos, ainda que esses pensamentos ou desejos sejam mórbidos. Portanto, vencida a fase interna e demonstrado que a cogitação não é crime, em hipótese alguma, adentramos agora na fase externa e mencionamos os atos preparatórios, que representam a materialização do projeto criminoso que estava outrora na mente do indivíduo. Em regra, os atos preparatórios no sistema jurídico pátrio também não são puníveis, tendo em vista que o Código Penal busca punir o crime a partir dos atos executórios. Porém, existe uma exceção chamada antecipação da tutela penal, que é o fenômeno pelo qual o legislador escolheu criminalizar condutas que seriam atos preparatórios de outros crimes
mas que constituem um crime autônomo. Vou dar um exemplo simples. O artigo 288 do Código Penal criminaliza a associação de 3 ou mais pessoas com o fim de cometer crimes. Portanto, perceba, o artigo 288 em si já é um fato típico, ilícito e culpável. Agora, no que diz respeito à execução, aqui nós temos o início da agressão ao bem jurídico tutelado e, portanto, punível. Agora perceba, em qual momento um ato deixa de ser preparatório e passa a ser considerado executório? O Código Penal não responde a esta pergunta. E a resposta vem da doutrina, que fez nascer entre várias teorias, uma teoria chamada objetivo formal, que diz que a execução só inicia-se quando o agente começa a praticar o verbo núcleo do tipo penal, enquanto todos os atos anteriores são preparatórios e, em regra, não são passíveis de punição. Essa é a teoria majoritária no Brasil e é a teoria adotada pelos tribunais superiores. Eu, particularmente, paquero com a teoria difundida por Zaffaroni, que é a teoria objetivo-subjetiva, que estabelece o seguinte: atos executórios não são apenas o início da prática do núcleo do tipo, mas são também os atos que lhes são imediatamente anteriores, de acordo com o plano concreto do agente, obviamente. Portanto, juridicamente falando, a frase do senador Flávio Bolsonaro está correta. Pensar em matar alguém no sistema jurídico pátrio contemporâneo não é crime. Foi um prazer, queridos. Até a próxima.